Seguindo aí a nossa sequência de resoluções de prova da USE, hoje a gente vai resolver a prova de 2023.2, prova de primeira fase. Saudações, senhoras e senhores, por aqui, professor Felipe Garcia, 15 anos aí de experiência no ensino de Química, esse é o meu canal totalmente dedicado, eu espero que eu esteja conseguindo ajudar vocês a entender um pouco mais da Química ou reforçar as coisas que vocês já sabem ou aprender coisas novas. Se isso estiver rolando, considere deixar o like nos vídeos, compartilhar os vídeos, se inscrever no canal, que me dá uma força imensa. Sem mais delongas, bora pra prova. Temos aí reduzido para o cantinho já, questão 47. Os compostos orgânicos podem ser representados por fórmulas de traço, que são as fórmulas bastão, em que as ligações entre os átomos de carbono são representadas por traços. Nesse tipo de representação, a quantidade de hidrogênio fica subentendida. Sabendo que o átomo de carbono faz 4 ligações, assinale a opção que apresenta a correta associação da fórmula de traços do composto orgânico com a classe que pertence. Bom, ele está falando aí de fórmula bastão, né? A gente representa todas as ligações carbono-carbono com um traço, né? Uma aresta. Cada vértice é um carbono, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, nesse primeiro composto, por exemplo, eu tenho carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, né? Era para ter um espaço maior para esse oxigênio estar aqui no meio, mas, né, os produtores da prova não tiveram essa qualidade. De qualquer forma, a gente tem aí cada aresta sendo uma ligação carbono-carbono ou carbono-outro elemento e cada vértice sendo um átomo de carbono. A gente vai completar, sabendo que o carbono faz 4 ligações, o número de ligações que faltam com hidrogênio. Então, a gente tem 3 hidrogênios aqui, 2 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Beleza? Mas isso não é o foco da questão, né? O foco da questão é eu associar corretamente o composto e a função orgânica a qual ele pertence. Então, vamos dar uma olhada nesses compostos aí. Tem cetona, aldeído, éster, ácido carboxílico. Vamos dar uma resumida. Cetona e aldeído são bem parecidos, então se liga. O que é uma cetona? Vai ser uma carbonila num carbono secundário, não é R' aqui não, é só R. Vai ser uma carbonila num carbono secundário. Isso aqui é uma cetona. Aldeído vai ter uma leve diferença, isso causa muita confusão. Vai ser uma carbonila num carbono da ponta, num carbono primário, né? E aí a gente tem um macete que a gente usa para diferenciar essas duas funções, né? Que a gente usa em função do nome. Cetona tem O no meio do nome e tem O no meio da cadeia, não como heteroátomo, né? Como a carbonila, mas no meio da cadeia, não na ponta. E aldeído tem O no final do nome e o O tá num carbono no final da cadeia, dupla O tá no final da cadeia. Então a gente consegue diferenciar dessas duas formas. Além de aldeído e cetona, a gente vai ter éster e ácido carboxílico. O que é um ácido carboxílico? R aqui é um radical orgânico qualquer, tá, gente? Tem uma carboxila, né? Que é esse grupamento aqui, dupla O, OH. Então, esse aqui é o nosso ácido carboxílico. Beleza? E o éster é bem parecido, só que eu troco aquele hidrogênio ali da ponta por um outro radical R. E a cadeia continua. Eu vou chamar de R' porque eu não sei se ele é igual ao R anterior, não precisa ser. Então, isso aqui é um éster, beleza? Vamos ver as alternativas agora. A gente tem aí a alternativa A falando que é cetona. Não, a alternativa A é um éter, certo? Então, isso aqui é um éter. Oxigênio de heteroátomo, né? Isso aqui é um éter. A alternativa B falando que é aldeído. Na verdade, não é. Na verdade, isso aqui é um ácido carboxílico. C dupla O, OH. Ali em cima a gente tem letra C falando que é um éster. De fato, é um éster, né? Isso aqui seria o meu R. E isso aqui seria o meu R' ali, né, na forma genérica que eu representei, beleza? Então, sim, essa alternativa C é a resposta. E na letra D ele está falando que ácido carboxílico, na verdade, é um aldeído, né? Tem essa dupla O na ponta da cadeia. Então, é um aldeído, beleza? A gente tem aí gabarito letra C, questãozinha só para aquecer os motores. Vamos para a próxima. Os compostos bicarbonato de sódio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, né? NaHCO3, AlOH3, MgOH2, são chamados de antiácidos.
porque normalmente são usados para neutralizar o excesso de ácido no estômago. E aí ele falou que o pH do estômago é bem ácido ali, na faixa de 0,4 a 1,3. A equação química correta da atuação do antiácido na neutralização é... Essa primeira equação é uma equação clássica de bicarbonatos ou carbonatos em meio ácido, mas os produtos dela estão errados, beleza? Qualquer carbonato ou bicarbonato que a gente tiver vai reagir em meio ácido, formando ácido carbônico que vai gerar água e CO2, né? Ele se decompõe em água e CO2. Então, né, vou botar o meio ácido aqui, o H3O+. A gente vai ter esse H3O+, indo pro HCO3-, né? Então a gente vai formar o H2CO3, que vai se decompor em CO2 e água. A gente vai ter o sódio associado aí ao íon, ao ânion, né? Que vai estar sendo a espécie ácida, no caso do estômago, ácido clorídrico, então vai ser o cloreto e água. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é posterior decomposição disso aqui em CO2 e água. E aí, quando a gente ingere o bicarbonato de sódio para poder aliviar a azia e excesso de acidez estomacal, a gente tem a tendência de soltar os gases, arrotar, né? E é justamente por causa desse CO2 que forma. Então, essa reação aqui, ela tá errada. Errou! Letra B. A LOH3 é uma base, um hidróxido, mais 3H3O+, né, que é um meio ácido, dando Al3+, mais 6H2O. Essa, sem dúvida, é a nossa resposta. O Al3+, eu poderia botar ele associado ao cloro, mas é uma espécie que é solúvel, né? Então, a LCl3 que formaria daria Al3+, mais 3Cl-, né? Poderia botar esse 3H3O+, como 3Cl, 3HCl, né? E aí ficaria LOH3. É a reação ácido-base, só que eu omiti o ânion ali, né? Mais 3HCl, dando AlCl3 mais 3 aguinhas, né? Só que aí eu omiti na reação ali o ânion, né? Eu omiti ele. Então, basicamente, ficou o alumínio 3+, ficou o H+ do ácido, né? O H+ do ácido e é isso, o H+ do ácido eu chamei de H3O+, que é quando o ácido protona a molécula de água, beleza? Na letra C, ele está falando da base, ok, reagindo com 2H+, pode ser representado dessa forma, só que aí eu estou cheirando OH menos H3O+, não, né? A letra C, a reação correta aí da letra C seria a neutralização dos íons OH- e formaria duas moléculas de água com o íon magnésio ali, né? O magnésio 2+, mais 2H2O, né? Vai ficar na forma de OH- H3O+. E, por fim, o bicarbonato, essa reação eu já até coloquei aqui, só que eu coloquei com H3O+, mas seria isso, né? Se eu tivesse o cloreto ali, ao invés de só o H3O+, ao invés de ficar só Na+, ia ficar NaCl, né? Na+Cl-, beleza? Mas, né, aqui ele também não está representando a formação da água, né? Inclusive a quantidade de oxigênios aqui não faz o menor sentido. Tem 3 no lado dos reagentes e 2 nos produtos. Então, gabarito letra B. Bora de próxima. Questãozinha 49. Cara, esse é o tipo de questão que eu acho totalmente desnecessário, né? Porque é uma questão que fica influenciando as pessoas a decorarem conceitos ao invés de aprender. Mas essa prova é lotada disso, então chorem as rosas, vamos embora. Plásticos são substâncias formadas por moléculas muito grandes, chamadas de macromoléculas, polímeros, né? São conhecidas como polímeros e são fabricados pela união de muitas moléculas pequenas iguais denominadas monômeros. Monomero, uma parte. Polimero, várias partes. Diante dessa informação, assinale a afirmação verdadeira. Galera, aqui tem o seguinte. Ele vai falar aqui, ó, policloreto de vinila, usado na fabricação de cano d'água mangueira, contém somente átomos de C, Cl e hidrogênio em seu monômero. Essa afirmativa está certa, ok? Mudando a camada, né? Para variar uma camada errada. Não, foi. Essa afirmativa está certa, beleza? Só que tem uma parada. Eu não tenho como saber disso se eu não decorar. Então,
que é o policloreto de vinila, né? Eu tenho uma ligação dupla e o Cl. Tem dois tipos de polimerização, de reação de polimerização. Polimerização por adição e polimerização por condensação. A adição, a gente tem uma ligação dupla que é quebrada, ataca para um lado, é atacada pelo outro, e a gente forma uma cadeia contínua, como é o caso aqui, né? A gente tem, né, N disso reagindo, e a gente tem essa ligação dupla formando uma ligação aqui e do outro lado. E esse átomo de cloro aqui, ele pode estar pendurado em cima, embaixo, né? Tanto faz. E aqui a gente vai ter, basicamente, essa aqui sendo a estrutura do polímero. A gente sabe que só tem cloro, hidrogênio e carbono aqui, essa é a nossa resposta. Só que, em termos de composição, de que átomos tem em cada tipo de polímero, eu passo uma dica para vocês. Polímeros que têm ato, eto, ila, uretano, éster, amida, no nome, eles vão ser éster, né? Eu botei este. Eles vão ser polímeros que não tem isso no nome, eles normalmente vão ser polímeros que tem só carbono e hidrogênio, beleza? Então tudo que a gente tiver, que tiver ato, eto, ila, uretano, que é um grupo de nitrogênio, éster, que é o próprio nome da função, e amida, que também é o próprio nome da função, vai ter só carbono e hidrogênio, beleza? Na maior parte das vezes aí, se você não trabalhar com polímeros especificamente, você não vai precisar saber disso com detalhes em exceções, né? E mais especificamente, isso aqui funciona para ensino médio boa, mais especificamente, todos os polímeros que têm ato no nome, eles vão ter oxigênio, beleza? Então, é uma coisa para a gente se ligar. Eto, normalmente é um ânion, né? Vem de um ânion. Então, policloreto, beleza? Ato é um ânion, vem de ácidos ou de carbonatos. Então, tem policarbonato, politereftalato, que inclusive vai estar aqui na letra B. Ila, a gente tem nitrilas, a gente tem tananaeto de ila. Normalmente o ato de ila pode ter também. Então, ila significa que o radical carbônico está ligado a alguma coisa que não é carbono e hidrogênio. Então, uretano é um grupo que tem nitrogênio e oxigênio. Éster é o próprio nome da função. Amida é o próprio nome da função. Então, letra A é o nosso gabarito. Vamos para as outras aqui. Politereftalato de etileno, usado na fabricação de garrafas de refrigerante, não contém o átomo de oxigênio. Então, politereftalato vem do ácido tereftálico, né? Tudo que é ato vai vir de um ácido, ico. Ico vira ato, né? A gente tem esse senso comum. O que é o ácido tereftálico? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas você não vai... Ah, Felipe, eu tenho que decorar o que é o ácido tereftálico, porque senão eu não vou conseguir fazer a prova. Não. Usa aquela dica que eu falei para vocês aqui, e você vai se dar bem em termos de saber se tem oxigênio, se não tem, enfim, beleza? Isso aqui vai ser o ácido tereftálico. Essa é uma polimerização no caso de condensação. Ela vai reagir com etanodiol, 2 etanodiol, e vai formar o polímero por condensação, né? Então esses grupos reagem, formam o polímero, condensam molécula de água, 2 moléculas de água para cada 1 mol de polímero formado. Então, N mol de polímero, 2N mol de água, beleza? Então, sim, tem oxigênio. Poliestireno. Estireno também, né? A gente tem o estireno como sendo esse composto aqui, é um polímero feito por adição, né? Então a gente tem essa dupla aqui virando uma ligação aqui e outra aqui. A gente vai fazer esse polímero dessa forma. Então esse aqui é o estireno. Ops, estirelo? Não, estireno. E por fim, tem ali na letra D. Ah, ele falou aqui, ó. Poliestireno usado na fabricação de copo descartável, além dos átomos, tem átomo de nitrogênio. Não vai ter átomo de nitrogênio, né? Não é amida e nem uretano, e nem amina. Então,
gente não vai ter átomo de nitrogênio. E, por fim, polipropileno, usado na fabricação de seringa, contém o átomo de oxigênio em seu monômero. Não, ó, não é ato, não é eto, não é ila, não é uretano, não é éster, não é amida. Termina em eno. Não tem nem parte. Na verdade, aqui em cima, né, a gente tem o politerefalato de etileno, mas tem o ato no nome. Então aqui embaixo não tem. Ou seja, não vai ter oxigênio, né? O polipropileno vem do propeno, né? Então a gente tem isso aqui que é o que a gente chama de propeno ou propileno. Beleza? E aí, gabaritinho vai ficar na letra A. Vamos para a próxima. 528 gramas de uma amostra de substância orgânica volátil forneceu por combustão 1.584 gramas de CO2 e 864 gramas de água. Então vamos lá. Substância orgânica volátil, massa que eu obtive de CO2 e de água, sabendo que a amostra só contém carbono e hidrogênio, isso é importante, e que todo carbono gerou CO2, ok, uma combustão completa, todo hidrogênio gerou água, ok. É correto afirmar que essa amostra é o gás. Então, ó, a gente tem duas maneiras de fazer essa questão aqui. A maneira carteável, né, onde a gente vai pegar essas opções, vai montar as fórmulas dela e vai ver o que cabe aqui na estequiometria, ou a gente vai fazer as continhas e fazer bonito. Aqui a gente quer fazer bonito, né? Óbvio que na prova você tem a estratégia de cartear, não tem problema, mas a gente faz da maneira correta. CXY, não, CXHY. Ele não falou se é um alcano, se é um alceno, alguma coisa assim, então a gente não tem como falar que é CnH2n, H2n mais 2, esse tipo de coisa. Então aqui a gente não sabe o balanceamento dessa equação, mas a gente sabe os valores. Tem 584 gramas aqui desse composto. Aqui eu vou ter 1.584 gramas desse. E aqui eu vou ter 864, não é isso? 864 gramas de H2O. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Qual vai ser a minha estratégia para resolver? Eu vou descobrir quantos mol de carbono tem nesses 1.584, porque esse número de mol... Ops, quase senti o cheiro da furacão. Porque esse número de mol de carbono foi o número de mol que reagiu. Então, se eu sei quanto reagiu de carbono e quanto reagiu de hidrogênio em termos de mol, eu consigo reduzindo essas proporções, essa proporção, até encaixar em alguma fórmula aqui. Beleza? Então, vamos que vamos. A primeira coisa, então, vai ser calcular o número de mols de carbono. Beleza? Então, o 1 mol de CO2 vai ter 1 mol de carbono. Ok. Beleza. A gente sabe que 1 mol de CO2 tem 44 gramas, né? Porque aqui a gente tem na questão as massas molares de carbono, 12 e oxigênio, 16. Então, eu posso colocar aqui no cantinho as massas molares, né? CO2 vai ser 12 mais 16 vezes 2, que vai dar 44, e H2O vai ser igual a 2 vezes 1 mais 16, que vai dar 18 gramas. Isso aqui já é massa molar, né? Então já está subentendido que é grama por mol. A gente tem 44 gramas de CO2 contendo 1 mol de carbono. Felipe, por que você não botou o carbono em massa também? Porque no fim eu não quero descobrir a massa de carbono. Eu quero descobrir a fórmula. E a fórmula é uma proporção entre o número de mol de carbono e o número de mol de hidrogênio. Não faz sentido eu colocar a massa aqui. Aí aqui, de fato, começa a minha regra de 3. 44 gramas de CO2 tem 1 mol de carbono. Então aqui eu vou botar os 1.584 gramas de CO2. A gente vai ter aí X mol de carbono. Beleza? Então, fazendo aí a continha, X vai ser basicamente 1.584, esse 5 ficou meio alienígena, vamos refazer, 1.584 divididos aí por 44. E aí você pode fazer essa conta na mão ou fazer ela na simplificação. Esse caso aqui parece ser uma simplificação não tão amigável, mas vamos lá. Aqui eu divido por 2, vai dar 22. Aqui eu divido por 2, vai dar
750 dá 1.500, mais 42, 792. Dividindo isso por 2 de novo, a gente vai ter aqui embaixo 11 e aqui em cima, dividido por 2, 400 menos 8 sobre 2, 396, é isso? 396. E agora não tem para onde correr. Vamos fazer essa continha, 396 divididos por 11, 39 vezes 3, 33, 6, 6, 3 e aqui 0. Show de bola. Pô, Felipe, eu não gosto de fazer conta desse jeito, não. Eu gosto de armar a conta mesmo e fazer desde o início, sem simplificar, porque senão eu perco tempo. Cara, faz da forma como você tiver menos chance de errar. Esse é o segredo. Essa sempre vai ser a melhor forma. Beleza? Então aqui a gente tem 36 mols de carbono. Beleza. Aí a gente já sabe quantos mols de carbono queimaram, não quantos tem na molécula. Pode ter. Se tiver nas opções alguma molécula com 36 átomos de carbono, pode ter mais. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que para o hidrogênio. E já tá bom. 1 mol de água, H2O, vai ter 2 mol de hidrogênio. Beleza? Então aqui eu tenho que 18 gramas de água vão ter 2 mol de hidrogênio, já que 18 é a massa molar da água. Aqui a gente vai ter os 864 gramas de água que foram formados. E aqui a gente vai ter, eu chamei ali de XY, eu não posso chamar isso aqui de X, né? Então, vamos botar isso aqui com outro nome. Vamos botar isso aqui como N1, o N, e vamos botar ali o outro como W. W mol de H. Se eu botar ali como X, eu estou falando que é 36 carbonos na fórmula, e não necessariamente é. Pode ser, mas tem que olhar as alternativas. Aqui eu vou ter W igual a 864 vezes 2 divididos por 18. E aí, vou simplificar o 2 com o 18, vai ficar 1 sobre 9. 1 sobre 9, até aí tudo certo. E simplificar 864 com 9 eu não vejo tanta necessidade assim. A gente pode simplificar, né? Mas 860, 64, 30... Não, 64 não é divisível por 3. 864 é. Vamos dividir isso logo. 864 por 9. Aqui eu poderia trazer os resultados já prontos, né? Não é o objetivo aqui, não é aula de matemática, mas aqui a gente quer também ensinar o processo da conta para o aluno, para ele conseguir entender melhor como que a coisa é feita na prática. Eu só dou aula de química. Eu já dei muita aula de matemática. Aqui a gente tem então 96 mol de hidrogênio, beleza? Então, se a gente sabe que a proporção entre carbono e hidrogênio é 36 mol de carbono que a gente achou, não foi? É 36 mol de carbono para 96 de hidrogênio, a gente consegue chegar na relação. Se a gente sabe que queimou 36 mol e H a gente sabe que queimou 96 mol. Beleza? Quais são as fórmulas aqui desse cidadão? Butano, MET-HET-PROP, but, 4 carbonos, só ligação simples, é um alcano, CnH2n mais 2. Metano, MET, 1 carbono, ou seja, CH4, CnH2n mais 2. Etano, mais um hidrocarboneto, um alcano, CnH2n mais 2. E propano, MET-HET-PROP, então C3H8. Ô, Felipe, eu não sei fazer a fórmula desse jeito, como que eu poderia fazer? Butano, metano, né? CH4, literalmente, né? Carbono com os outros. Etano e propano. Beleza? Então, vamos ver a simplificação disso aqui. A gente consegue chegar numa relação. Se a gente tem 36 para 96, a gente pode dividir por 3. E aí vai dar 12 mols de carbono
por 32 mols de hidrogênio. Ainda não é nenhuma dessas proporções. Então, vamos dividir de novo. Aqui a gente consegue dividir por 4. Por 4. A gente consegue dividir por 4. E aí vai dar 3 mols de carbono e 8 mols de hidrogênio. Ou seja, qual é a minha respostinha? É o propano. Letra D, C3H8. Beleza? A gente conseguiu. Então, questãozinha de estequiometria não é uma questão tão fácil, mas é uma questão boa para você raciocinar. Ela vai cobrar nomenclatura de orgânica, ela vai cobrar o conhecimento de reação de combustão, ela vai cobrar a noção de estequiometria, né? Enfim. E no fim das contas, a reação balanceada ficaria. Aqui a gente já sabe que é C3H8, né? Então, vou colocar aqui a fórmula. C3H8, o balanceamento dela seria 3 CO2, 4 águas. Aqui na frente do C3H8 seria 1. Oxigênio a gente vai ter 10, não é isso? 3 vezes 2, 6, mais 5, mais 4, 10. Então 5O2. Essa seria a equação balanceada no fim das contas. Show? Vamos de próxima. Se esse vídeo está te ajudando, se essas resoluções de prova estão te ajudando, considera deixar o like, se inscrever no canal, vai dar uma força imensa para o meu trabalho, beleza? Recomendar o vídeo para seus amigos, ativar o sininho, blá blá blá, beleza? Então vamos para 51. Um recipiente vazio pesando 70 gramas. Um recipiente vazio pesando 70 gramas, ok. Eu na camada errada para variar. Pesando 70 gramas, tá? É cheio com oxigênio. E o peso aumenta para 72. Então, botei 2 gramas de oxigênio. Depois de esvaziado, é cheio com outro gás e passa a pesar 71,75. Botei 1,75 gramas do outro gás. Sabendo que os números de mols dos dois gases dentro do recipiente são iguais. Então, número de mol dos dois gases são iguais. Eles não estão no recipiente ao mesmo tempo, né? Ele descreveu o procedimento. Assinale a opção que apresenta corretamente o nome desse último gás. Então, aqui ele vai querer uma noção de cálculos químicos. Vamos lá. Aqui a gente vai calcular o número de mols de oxigênio. Para isso a gente precisa da massa molar de oxigênio e da massa de oxigênio que tem lá. Então, massa molar do O2 vai ser igual a 16 vezes 2. Felipe, de onde você tirou esse 16? Está aqui na tabelinha. Eles dão essa tabela aqui no início da prova de química, né? Então tá aqui, ó, oxigênio e aqui o 16, beleza? Então a massa molar do O2 é 32 gramas. Aqui a gente já sabe que a massa de oxigênio vai ser igual a 2 gramas, 72 menos 70, e a massa da substância X vai ser 1,75 gramas, ok? Então, vamos lá. 1 mol de O2 tem 32 gramas. N mols de O2 vão ter 2 gramas. N vai ser 2 sobre 32, que é igual a 1 sobre 16. Mas esse número é muito ruim de fazer conta, Felipe. Eu sei, a gente não precisa fazer essa conta. Presta atenção. Ah, Felipe, eu gosto de fazer por fórmula. Número de mol é igual a massa sobre massa molar, que, adivinha só? 2 sobre 32, 1 sobre 16 mol O2. Beleza. Esse número aqui é a mesma coisa do mol de X. Mesma quantidade de mols de X. Então, se 1/16 mol de X tem a massa de 1,75, qual vai ser a massa de 1 mol de X? Vai ser a massa molar dele. Beleza? E aí, massa molar aqui
Se a gente jogar, né, o 1,75 dividindo, né, vai ficar 1 vezes 1,75 divididos por 1 sobre 16. E aí, dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela. Então aqui a gente vai ter 16 vezes 1,75. E aí fica uma conta que não é tão amigável assim, mas dá para fazer. Vamos fazer isso sem preguiça. Como que eu faria essa conta? 16 vezes 2 e depois eu tiraria um quarto disso, porque é 0,25. 0,25 é um quarto, né? Então eu botaria 16 vezes 2, que dá 32, diminuiria um quarto de 16, que dá 4. Então eu já sei que isso aqui vai dar 28 gramas. Mas se quiser armar essa conta aqui e fazer, fique à vontade, beleza? Então é isso que eu fiz, né? 16 vezes 2 menos, porque isso aqui, na verdade, né? Isso aí são os macetes de matemática, né, gente? Então isso aqui, na verdade, é 2 menos 0,25. Então, se eu multiplico por 2, eu subtraio pela multiplicação de 0,25, né? Multiplicando por 2, eu tenho 32. Multiplicando por 0,25, que é um quarto, né? Eu tenho 4. Então, fica 32 menos 4, que é igual a 8. Macetinhos aí da matemática, essa ferramenta maravilhosa. Então, 28 gramas de X. E aí ele só deu o nome das substâncias aqui. A gente tem que saber a nomenclatura, né? Então vamos lá. Dióxido de carbono, nosso querido CO2, monóxido de carbono, não tão querido assim CO. CO2 também não é tão querido, mas é efeito de estufa faz a gente ficar vivo. Dióxido de enxofre é CO2 e monóxido de nitrogênio, NO. Vamos pegar aqui as massas molares dessas substâncias, porque aí a gente consegue dizer qual delas vai ter essa massa molar de 28 gramas. Então vamos lá. CO2 a gente tem aqui. A gente já viu na outra questão, né? Mais 12 vezes não, 12 mais 16 vezes 2. 12 mais 16 vezes 2, que é igual a 44. 44 gramas. Aqui, 12 mais 16, que é igual a 28. Bingo! Temos a nossa resposta embaixo. Enxofre é 32 mais 16 vezes 2, que é igual a 64 gramas. E, por último, aqui a gente tem nitrogênio, que é 14, e oxigênio, que é 16. Isso aqui dá 30 gramas. Então, obviamente, a nossa resposta é monóxido de carbono. Beleza? Felipe, onde você tira essas massas? Tudo, tá tudo aqui na tabela. Não precisa decorar nada disso, beleza? Não se preocupe em decorar a massa. A gente acaba memorizando porque a gente usa muito, né? Principalmente eu que dou aula. Mas é basicamente isso que a gente tem aí na questão. Gabaritinho, letra B. Berilândia, um distrito de Quixeramobim, Ceará. Além da extração do berílio, que lhe deu o nome, Berilândia, ok? É conhecida pela mineração de feldspato, quartzo, mica, gemas, águas marinhas, turmalina, espudomênio, petalita. Esses dois últimos são minérios de lítio que foram descobertos pelo químico, mineralogista e político José Bonifácio de Andrada e Silva. Diante dessas informações, analise as proposições abaixo. Primeiro, o lítio 7 pode ser convertido em berílio 7 pela emissão de uma partícula beta. Gente, para quem não sabe o que é partícula alfa, beta e gama, vamos fazer aqui uma breve revisão. Alfa, beta e gama. Ou seja, a única dessas partículas que vai ter massa é alfa. Vai ter 4 de massa. A partícula alfa são 2 prótons e 2 nêutrons. A partícula beta a gente costuma chamar vulgarmente de elétron, e a partícula gama, na verdade, não é partícula, é só radiação. É uma onda, beleza? Então a gente tem aí, ele falou que o lítio 7, não é isso? Lítio 7 pode ser convertido para berílio. Mas o é minúsculo, né, filho? Para berílio 7 com a emissão de uma partícula beta. Para a gente saber se isso faz sentido, a gente tem que ter os números atômicos e adivinha só, tá na tabelinha lá do início. Lítio 3, berílio 4. Então, sim, procede. O que está acontecendo quando eu tenho emissão de partícula beta? Um nêutron do núcleo vai virar um próton e vai emitir essa partícula beta, um antineutrino, mas a gente ignora o antineutrino. E aí,
a gente tem um aumento de uma unidade no número atômico, né? Para quem não tem intimidade ainda com a emissão de partículas, pensa que a seta funciona como um sinal de igual e o mais da equação funciona como um sinal de mais. Então, aqui embaixo a gente tem 3 igual a 4, mais, e a gente tem esse menos 1 da partícula beta. Então, a conta fecha bonitinha, beleza? Então, essa primeira afirmativa aí, ela é verdadeira. Procede. Show. Número 2. O hidreto de berílio é o único composto desse metal que tem natureza molecular. O que é natureza molecular? É ligação covalente, certo? Deixa eu jogar essa reaçãozinha aqui. Reaçãozinha nuclear. Direito? E vamos fazer a segunda afirmativa aqui. Essa segunda afirmativa, ela não está certa. Por quê? O berílio, ele é uma exceção. E por que o berílio é uma exceção? Porque apesar dele estar na família 2A, que é a família dos metais alcalinos terrosos, ele tem uma eletronegatividade elevada em relação aos outros elementos daquele grupo. Isso faz ele formar ligações que têm a tendência mais covalente do que iônica. Então, a ligação que ele tem aqui com o hidrogênio, né, no caso o hidreto de berílio, que é o BeH2, ela vai ser uma ligação caracterizada mais como molecular, como covalente. E a gente tem diversos outros exemplos aí, né? Posso botar cloreto de berílio, que também vai ser caracterizada mais como molecular. Então, o erro dessa afirmativa aqui é falar que o hidreto de berílio é o único composto desse metal que tem natureza molecular. Na verdade, a gente tem o berílio como exceção não só pela eletronegatividade, mas pela estabilidade dele em termos de configuração eletrônica, beleza? Ele consegue se estabilizar com 4 elétrons na camada de valência, fazendo 2 ligaçõezinhas covalentes. Então, vamos lá, essa segunda aí, falsa, inverdade, falsa. A terceira, mica, feldspato e quartzo são componentes do granito. E aqui, a gente chega naquele momento em que eu tenho que falar para você. Você tem que gravar. E sim, essa prova aqui, ela cobra uns negócios assim, mas... Pô, Felipe, eu não quero gravar isso. Tem uma forma de você não precisar gravar isso. A gente não sabe que a 1 é verdadeira e a gente não sabe que a 2 é falsa. Então a gente sabe que a resposta é a letra D. A gente não tem, tipo, dúvida. A gente sabe que a resposta é a letra D. Porque é a única alternativa que tem a 1, mas não tem a 2. É isso. Então, é simples assim. Então, se você não quiser gravar, não precisa, né? Vai contar um pouco com a sorte, mas isso aqui também é pouco cobrado, né? Uma parte mais de geoquímica. Número 4. As pedras preciosas e os cristais formaram-se na natureza por cristalização fracionada. Isso aqui é verdade. Como que isso aqui aconteceu? Quando a gente tem a lava, né, que é a origem aí desse derretimento das rochas e minerais, a gente vai ter as coisas variando por densidade, né? Algumas coisas que vão ser mais densas, né, os líquidos, né, os fluidos ali mais densos, eles vão ficando no fundo e se separando. E a cristalização é justamente quando eu vou formando um antes do outro, né? Então eu estou literalmente formando eles em partes. É por isso que eles aparecem separados na natureza, né? Então, cristalização fracionada, porque eu vou cristalizando de um em um. Embora esse termo aqui, cristalização fracionada, não seja o melhor termo, né? A gente usa cristalização fracionada quando a gente tem um solvente e naquele solvente a gente tem uma diminuição de temperatura e pela diferença de solubilidade, os solutos vão precipitando de uma forma diferente. Só que nesse caso aqui vai ser lava, né? Então, é meio que o solventão seria a lava, né? Mas não é uma questão de solubilidade que vai fazer a cristalização, e sim uma troca de calor, né? O termo mais bonito aqui seria solidificação fracionada, mas a gente consegue aceitar isso, até porque a alternativa vai ter que incluir a 4, né? Enfim. O cloreto de berílio apresenta geometria angular no hibridização SP. De fato, a hibridização é SP. Felipe, esse negócio de hibridização, consigo entender. Eu achei que só tivesse hibridização no carbono, cara. Pô, agora você fala que tem hibridização no berílio. Se liga. Berílio número atômico 4. Distribuição eletrônica 1s2, 2s2. Só que se a gente pegar isso aqui e colocar em termos daqueles quadradinhos, né, que são os orbitais, a gente vai ter 1s2 e 2s2. Tá todo mundo ali preenchido.
E esse cara, o berílio, ele faz duas ligações covalentes. Por essa configuração aqui, ele só conseguiria fazer ligação iônica, só conseguiria doar par de elétron. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o orbital 2p dele, e ele vai pegar um bloquinho, que a gente chama PX, PY, PZ, mas no ensino médio não chama. Então, ele vai pegar um bloquinho aqui desse orbital, e vai pegar esse elétron e vai jogar aqui. E aí ele vai deixar de ter esse orbital 2s e ele vai passar a ter um orbital 2sp. É um orbital híbrido, beleza? De energia intermediária ali entre o 2s, que é menor, e o 2p, que é maior, beleza? Então, esse aqui vai ser o orbital dele, híbrido 2sp, porque usa um quadradinho do s e um quadradinho do p. Beleza? Então, de fato, isso aqui está certo. Só que berílio só tem 2 elétrons na camada de valência, então ele vai se ligar e não vai sobrar elétron para fazer repulsão, para gerar ângulo. Se tivesse um par de elétrons aqui em cima, aí eu ia gerar esse ângulo aqui dos dois lados. Mas não tem esse par de elétrons. Então essa estrutura aqui, ela não é angular, ela é linear. Beleza? Então aquela afirmativa ali, ela está errada pelo seguinte. A hibridização está certo, mas a geometria angular, não. Beleza? E foi-se. Gabarito a gente já sabia, né? Pelo carteado que era a letra D, mas é isso, beleza? Vamos de próxima, as últimas duas questões. Deixa de dar o like sem escrever, não. 53. Dicromato de potássio usado na produção de corantes, vidros e colas reage com ácido clorídrico, produzindo cloreto de cromo 3. Nossa, isso era muito nome. É muito. Dicromato de... Olha eu na camada errada, como sempre. Dicromato de potássio, ok. Reage com ácido clorídrico, produzindo cloreto de cromo 3, cloreto de potássio, água e gás cloro. Meu amigo, esse é o momento que se você não sabe a nomenclatura... Miau, 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 miau. Miau, miau. Dicromato de potássio. Cromato de potássio é um velho conhecido aí, principalmente o pessoal que estuda reações orgânicas, né? Ele vai ser um agente oxidante aí muito comumente utilizado, né? Ele é formado pelo cromato em meio ácido, né? Então a gente tem aí o cromato, que é o CrO4, 2-, formando o C2O7, 2-. Isso aqui rola em meio ácido, beleza? E aí, esse aqui é o nosso dicromato. E aí, o dicromato de potássio, a gente sabe que o potássio está ali na família 1A, então, o NOx dele vai ser mais 1. Então, o dicromato de potássio vai ser K2Cr2O7. Ácido clorídrico. Vou deixar aqui no link da descrição, um link na descrição com a aula de ácidos, beleza? Para você que não sabe a nomenclatura de ácidos, pelo menos essa nomenclatura aí eu vou conseguir te ajudar. E aí eu vou produzir cloreto de cromo 3, que é o famoso CrCl3. Esse aí fica mais fácil, né? Cloreto de potássio é KCl, água, e tem mais alguma coisa? E cloro, gás cloro. E Cl2. Então, simbora. A gente tem essa equação aqui não balanceada, é uma equação redox, né? Como eu falei, o Cr2O7 aqui, o dicromato, tá reduzindo e oxidando o cloro, né? O cloro está formando gás cloro. Felipe, eu não sei diferenciar oxidação, redução, sem nada de NOx. Vou deixar também na descrição o linkzinho da aula de NOx. Simbora, então montando tudo, tá, beleza. A soma dos coeficientes da equação balanceada é 28. Vamos ver. Para balancear uma equação redox, a gente precisa de NOx. E a gente precisa saber o NOx da galera toda para ver quem mudou, né? Obviamente, com o tempo, isso fica mais fluido. E aí você vai conseguir dizer mais rápido, ah, esse aqui mudou. Obviamente o cloro e o cromo mudam, né? Mas talvez não seja tão óbvio assim. Então, assiste a aulinha de NOx. Menos 1, mais 1, menos 2. E substância simples, NOx 0, beleza? Então, temos aí os processos. O cromo, ele está reduzindo, o cloro está
oxidando. Pô, Felipe, mas tem um outro cloro ali no CrCl3 que continua -1. É, sinal que nem todos, né, vão oxidar. Mas tem um oxidando, perde elétrons para o cromo poder reduzir. Então, toda vez que tem a reação de oxidação, a gente gera elétrons que são consumidos aí por uma espécie que faz redução. E aí, o que a gente faz para balancear essa reação redox aqui? A gente tem um método que a gente chama de delta-oxi e delta-red. Como é que funciona esse método? A gente vai ver a substância que tem, o elemento que sofre oxidação, adição, que tem a maior atomicidade desse elemento sem NOx duplicado. Vou repetir. A substância que tem o elemento na maior atomicidade dele sem NOx duplicado. Vamos pegar isso na prática. Vamos pegar aqui a oxidação, é o cloro, certo? Então o cloro, a gente tem duas substâncias aqui que a gente poderia escolher, que seria o HCl e o Cl2. Qual é a maior atomicidade do cloro? Cl2. O NOx do cloro aqui no Cl2, 0, está repetido em algum outro lugar? Não. Então, esse vai ser o composto que a gente vai escolher. E agora a gente vai fazer a conta para ele. A conta para ele é o quê? É o delta NOx, a variação de NOx dele. Ele foi de -1 para 0, então ele variou 1. E o número de átomos de cloro que vai ter nesse composto que a gente selecionou, ou seja, 2. Então aqui eu tenho 2 elétrons. Isso aqui é como se fosse um fluxo de oxidação. A gente está fazendo isso porque a gente tem que equilibrar os dois fluxos, né? Não pode sobrar elétron. Quem oxida perde um número de elétrons, quem reduz pega aquele número. Então a gente tem que balancear esses compostos para que não sobre elétron na reação. E aí, o caso da redução, foi o cromo que reduziu. O cromo está presente onde? No K2CR2O7 e no CrCl3. Qual é a maior atomicidade do cromo? Cr2O7, ele está com 2 aqui na atomicidade dele. Esse NOx mais 6 dele repete em algum lugar? Não, ele só tem NOx mais 3. Então é esse composto que eu vou escolher. K2Cr2O7. Beleza. E aí vamos ver o mesmo procedimento. Delta NOx, ele foi de 6 para 3, então vai ser 3, e a diferença de 6 para 3, vezes essa atomicidade. Ou seja, aqui a gente tem um fluxo de redução aí de 6 elétrons. Agora a gente tem que igualar isso. Então o que a gente vai fazer? Vai achar o menor múltiplo comum. De 2 e 6 é 6. 6 vezes 1, 2 vezes 3. Então eu vou botar aqui 2 vezes 3, o 6 eu multiplico por 1. O que isso significa? Esse 3 que eu coloquei aqui, eu vou colocar na frente dessa substância aqui lá na reação. E aí eu vou lá nos produtos e coloco esse 3 aqui na frente do Cl2. E o 6? Pô, o 6 eu multipliquei por 1. Então, para dar 6, né? Então eu vou colocar um 1 na frente dessa substância que eu escolhi. Então aqui a gente já sabe 2 coeficientes. E pô, Felipe, mas o método de balanceamento não vai dar todos os coeficientes? Tá achando que a vida é fácil, filho. Agora é tentativa e erro mole. A gente já sabe quantos potássios e quantos cromos a gente vai ter. Quantos átomos a gente vai ter aqui na reação. Então tem 2 potássios, 2 átomos de potássio e 2 cromos. Então aqui tenho 2 e tenho 2. Beleza? Com isso, a gente já sabe quantos átomos de cloro a gente vai ter. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Os metais já foram, o ametal é o cloro. A gente tem nos produtos já definido. 6 mais 2, 8, mais 6, 14. Então aqui, na frente do HCl, eu vou ter 14. E agora os hidrogênios. A gente tem 14 hidrogênios nos reagentes. A gente vai precisar de 7 moléculas de água. Pô, Felipe, não precisou nem chegar no oxigênio. Pois é, o oxigênio normalmente sai sozinho, né? Chega no final do processo e ele já sai, né? Então a gente tem aí os oxigênios. 7 oxigênios nos reagentes, 7 moléculas de água, 7 oxigênios nos produtos. Então agora a soma desses coeficientes aqui. Óbvio que se eu for fazer essa questão na prova, eu vou ler todas as outras alternativas para ver se tem alguma mais fácil que dê menos trabalho, né? Mas aqui o processo é treinar no hard para a prova ficar no easy. Beleza? Então a soma desses coeficientes aqui vai dar 1 mais 14, 15. 15 mais 2, 17. 19, 26, 29. Então,
nos coeficientes somados não dão 28, dão 29. Eu posso até fazer a conta de novo. 1 mais 14, 15, 17, 19, 26, 29. Então, a soma dos coeficientes não é 28, é 29. Beleza? Então, essa aqui tá errada. O agente oxidante é o cloreto de hidrogênio. Cara, vamos lá. A gente tem dois tipos de agentes e eles estão sempre nos reagentes. A espécie que tem o átomo que sofre redução, vou repetir, a espécie que tem o átomo que sofre redução. Quem é essa espécie? Dicromato de potássio. É ela que vai ter o cromo, que é o átomo que sofre redução. Então essa espécie aqui, ela vai ser o meu agente oxidante, beleza? Então esse cara aqui, ele é o meu agente oxidante. Por quê? Porque ele reduz, ele obriga alguém a se oxidar para que ele se reduza. Se ele é o agente oxidante, quem vai ser o agente redutor? Obviamente a gente sabe que é o HCl aqui, mas vamos pensar. Agente redutor é aquela espécie na qual está o elemento que sofre oxidação. Agente redutor é a espécie que está o elemento que sofre oxidação. Quem sofre oxidação? Cloro. Qual é a espécie que tem o cloro? HCl. Então, o HCl ele não vai ser o agente oxidante, ele vai ser o agente redutor. Beleza? Então, essa segunda afirmativa aqui, ela está errada. E cloreto de hidrogênio é uma forma diferente de falar, né? HCl, ácido clorídrico, não está errado, não é só um jeito diferente mesmo. Letra C. O cromo ganha elétrons e sofre redução. Obviamente, essa aqui é a nossa resposta. E só da gente olhar o enunciado, a gente não precisaria nem montar a reação. Para quem tem uma intimidade maior, só de você olhar, tá? Dicromato, cromo mais 6, cloreto de cromo 3, cromo 3. E aí você olha a letra C, o cromo ganha elétrons, sofre redução. Ok. Foi de 6 para 3, reduziu. É isso. O coeficiente do ácido clorídrico na equação balanceada é 12. Não, é 14. Né? Então a gente sabe que está errado. Beleza? Então, gabaritinho aí, letra C. Simbora para a última questão. Sulfato de cobre pentaidratado tem ação fungicida e é empregado para controle de fungos em frutas e hortaliças. Essa prova está cobrando nomenclatura bonita. A massa em gramas de sulfato de cobre pentaidratado necessária para produzir 100 ml de uma solução de concentração molar 0,2 mol por litro é. Então, vamos lá. A gente sabe quantos mol tem para cada litro, a gente sabe o volume, 100 ml, que é 0,1 litro. Então a gente consegue, através da massa molar do sulfato de cobre pentaidratado, descobrir a massa que precisa. Mas vamos por partes. Vamos por partes. Se a gente sabe que a molaridade vai ser igual ao número de mols sobre o volume e que isso aqui é 0,2 mol por litro, a gente sabe que tem 0,2 mol para cada 1000 ml, beleza? Para cada 1000 ml. Beleza. A gente não quer preparar 1000 ml, a gente só quer preparar 100. Então, quantos mol a gente vai precisar aqui? 0,02, ou seja, 0,2 vezes 100 divididos por 1000. Divididos por 1000. Corta os dois zeros aqui do 100 com os dois zeros do 1000. E a gente vai ter que é 0,2 dividido por 10, ou seja, 0,02 mol de sulfato de cobre pentaidratado. Beleza. Fórmula do sulfato de cobre pentaidratado. Vamos lá. Sulfato vem do ácido sulfúrico, certo? Então, sulfato de cobre vai vir do ácido sulfúrico. Vai liberar 2H+, e sulfato. Então, a gente vai ter aí cobre 2+, mais o sulfato, e a gente vai formar o sulfato de cobre. E esse pentaidratado, Felipe, sulfato de cobre é um sal, beleza? Ok. Mas esse pentaidratado significa o quê?
significa que tem 5 moléculas de água associadas a esse sal. Como assim associadas? Elas não estão dentro do sal, elas estão ao redor do sal. Então a gente tem uma associação desse sal, CO4, e tem esse pontinho que não fica embaixo, fica em cima, né? 5H2O. Aqui a gente tem o pentahidratado do nome dele, beleza? Então, isso aqui é justamente o pentahidratado. Beleza. Ok. Então, agora a gente já sabe quantos mol a gente precisa do composto. A gente já sabe a fórmula do composto. Para a gente descobrir a massa, a gente precisa saber a massa molar. Então, massa molar disso... Meu Deus. Então, vamos lá, massa molar. A gente vai ter CuSO4, cobre 63,5. Aqui, 63,5. Enxofre, 32. Oxigênio, 16. Tem 4 átomos de oxigênio ali. Mais 5 vezes a massa molar da água. Ou seja, mais 5 vezes. 2 vezes 1 do hidrogênio, mais 16 do oxigênio. E isso aqui vai ser a massa molar do sulfato de cobre. Então vamos lá, 63,5 mais 32 dá 95,5. 95,5 mais 64, aí já começa a ficar chato. 95,5 mais 64. Então aqui a gente vai ter alguma coisa, 0,5, aqui é 9 e aqui é 15. Então 159,5. E isso aqui tudo mais 5 vezes 18, né? Isso aqui é 18. Beleza. 5 vezes 18 é 90. Então isso aqui mais 90 vai dar 249,5. Beleza. Então aqui a gente tem essa massa sendo 249,5 gramas por mol. Ok. Apagar isso, apagar nossas contas para a gente ter mais espaço. E agora, se 1 mol tem 249,5, 0,02 vão ter X. Então, 1 mol de CuSO4,5H2O vai ter 249,5 gramas de sulfato de cobre pentahidratado. A gente vai ter, não vou repetir essa fórmula inteira porque eu preciso desse espaço. A gente vai ter aqui 0,02 mol desse sulfato de cobre pentahidratado, tendo a massa X. E aí, X vai ser nada mais, nada menos do que 0,02 vezes 249,5. Beleza? Dá para fazer essa questão toda por fórmula. Assim que eu terminar aqui, eu faço ela por fórmula, beleza? Então, vamos lá. 0,02, a gente faz o seguinte. Pega essa vírgula aqui, anda 2 casas para a direita, pega essa aqui, anda 2 casas para a esquerda. Felipe, que macete louco. Pois é. 249,5 é 2,49, 495 vezes 100. 0,02 é 2 dividido por 100. Então eu peguei o vezes 100 dividido por 100 e anulei um com o outro, simplifiquei um com o outro. Então isso aqui na verdade é 2 vezes 2,49, 2 vezes 2,495, que vai dar algo aí. As alternativas devem ter os valores aí perto de 5, 4,99. Então, 4,99 gramas de sulfato de cobre hidratado. Então, aqui a gente tem a massa que a gente necessita, 4, eu botei até o aproximado aqui, porque eu ia botar 5, mas a alternativa já me permitiu esse carteado.
Então, 4,99. Felipe, eu queria fazer isso tudo por fórmula. Beleza. A gente sabe que molaridade é igual ao número de mol vezes volume. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa molaridade, que eu já sei, que é o 0,2, e eu vou botar o volume que eu quero preparar, que é 0,1. Com isso, eu descubro o N. Descobrindo o N, eu jogo na relação de número de mol é igual a massa sobre massa molar. Número de mol é igual a massa sobre massa molar. Eu vou saber a massa molar através dessa continha, né? Do cálculo da massa molar comum. O N eu vou descobrir ali e eu vou jogar aqui embaixo. E no fim das contas eu vou descobrir a massa. Beleza? E fechou, pessoal. Mais uma provinha da USR resolvida. Espero que eu esteja ajudando vocês. Se tiver, considera deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de compartilhar o vídeo com os amigos. Demorou? Muito obrigado pela paciência aí e até a próxima. Tamo junto.